Olá, sejam bem-vindos à aula de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto SEDUC em Ação e eu sou o professor Yuri. Hoje teremos uma aula de Ciências para o 8º ano do Ensino Fundamental com o tema Uso Racional de Energia Elétrica. Essa aula também está tendo tradução em Libras, com a intérprete Naima. Nessa aula, para a gente trabalhar com o uso racional de energia elétrica, é importante que a gente entenda um pouquinho como essa energia elétrica é utilizada em nossas residências e em outros âmbitos da sociedade. E a partir disso, pensarmos as nossas ações individuais e coletivas. Para começar, é importante nós lembrarmos que nossas casas têm a sua energia elétrica que foi consumida, medida a partir dos relógios de luz. Nele estão registrados todos os nossos consumos de energia elétrica. E esses gastos são medidos e marcados nas contas de energia elétrica. Eu tenho o consumo total de energia elétrica, medida em quilowatts-hora, a tarifa, que seria o preço de cada quilowatt, e os impostos e o valor total a ser pago por aquele consumo de energia elétrica daquela residência. Vamos entender um pouco mais sobre como esse valor é calculado. Na aula passada, nós vimos como calcular o valor e o consumo de energia elétrica de determinados equipamentos de acordo com a sua potência e tempo de uso. Nesta aula, nós veremos como que esse valor de energia elétrica consumida pode ser calculado em relação ao custo, ao quanto você paga para utilizar aquele equipamento no que se refere à energia elétrica. Supondo que para cada quilowatt-hora consumido sejam cobrados 50 centavos, qual seria o custo de um total de 360 kWh? Lembrando que esse valor de 360 kWh foi o valor para um chuveiro elétrico ligado durante 2 horas por dia durante um mês, sendo que esse chuveiro tem potência de 6.000 watts. Como vamos calcular? O valor de um mês a gente já sabe, 360 kWh, foi o tanto de energia que esse chuveiro consumiu. Para cada quilowatt eu gasto 50 centavos, então eu pego 1 kWh igual a 50 centavos. Depois, 360 kWh vezes 50 centavos, que é o valor de cada quilowatt, eu tenho o equivalente ao valor de R$ 180. Ou seja, para manter esse chuveiro ligado 2 horas por dia durante um mês com a potência de 6.000 watts, o consumidor pagou o total de R$ 180. Tudo bem? Nós veremos que esses valores, esses consumos e esses usos de energia elétrica têm diferentes significados de acordo com diferentes grupos da sociedade. É importante a gente lembrar que o uso racional de energia elétrica é muito importante para preservar as fontes de energia. Lembrando, temos fontes de energia renováveis e não renováveis. Geralmente, a energia elétrica está associada à fonte de energias renováveis. Entretanto, é importante nós entendermos um pouquinho das contradições que se manifestam nesse processo de uso de energia. É importante que usar a energia de maneira responsável perpassa em entender como ela funciona, quais são suas contradições, como eu posso calcular, quais são seus principais variantes. Aqui, nós veremos um exemplo em nossas casas. A ideia é que a partir dos conceitos de tempo de uso, potência elétrica, consumo de energia elétrica, nós possamos pensar como esses fenômenos acontecem nas nossas casas. Vamos à imagem. Aqui eu tenho a comparação entre diferentes produtos, ou melhor, equipamentos das nossas casas que funcionam a partir de energia elétrica. E aqui a potência de cada equipamento, os dias em que eles ficam ligados e o tempo de uso, praticamente. E lá no final, eu tenho o consumo médio mensal de cada equipamento. Olha só, nós consideramos esses equipamentos eletroeletrônicos por utilizarem energia elétrica e transformá-la em outras ações, que têm mais sentido para nós. Vejamos,
Chuveiro elétrico, eu tenho aqui 3.500 watts de potência. Geladeira de 2 portas, 300 watts de potência. E secador de cabelo com 1.400 watts de potência. Nós vamos discutir agora uma comparação entre a geladeira de 2 portas e o secador de cabelo. Vamos juntos. Nós já vimos que a geladeira tem uma potência menor do que a do secador de cabelos. Veja, a geladeira 300 watts e o secador de cabelo 1.400 watts. O secador de cabelo, então, tem quase 5 vezes mais potência do que a geladeira. Entretanto, não só a potência é importante para que a gente compreenda o consumo de energia elétrica. Outro fator muito importante é o tempo de uso. Vejam só, a geladeira permanece ligada todos os dias, o dia todo. Ao final do mês, ela consumiu um total de 80 kWh. O secador de cabelo, por sua vez, por mais que tenha uma potência muito grande, ele tem um tempo de uso reduzido. Veja só, o secador de cabelo permanece somente 10 minutos por dia ligado. Ao final do mês, eu tenho somente 7 kWh de consumo de energia elétrica para aquele equipamento em específico. Então veja, o tamanho de um equipamento não significa necessariamente que ele consome mais energia elétrica. Uma coisa importante para a gente pensar, então, são a potência e o tempo de uso. Uma coisa para a gente pensar também que é muito importante é a utilização racional dessa energia elétrica. Mas, professor, o que significa usar racionalmente a energia elétrica? Nós vamos considerar aqui como uso racional de energia elétrica o consumo mais eficiente, o uso eficiente da energia elétrica. Ou seja, a partir desse uso da energia elétrica, conseguir realizar com a menor quantidade de energia elétrica a ação para a qual aquele equipamento é destinado. Tudo bem? Escolher esse tipo de equipamento, nós temos alguns indicativos para facilitar. Por exemplo, a presença de alguns marcadores. À esquerda, temos a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia e à direita, o selo Procel de Economia de Energia. Esses dois sinalizadores indicam para a gente o quanto o equipamento é mais eficiente. Por exemplo, se o equipamento está classificado como A, significa que ele utiliza pouca energia para realizar a ação que ele é destinado. Ou melhor, ele utiliza de forma mais eficiente. Um outro exemplo é se o equipamento tiver com a faixa E. Significa que ele consome muita energia e não é tão eficiente. Essas relações são importantes para que nós consigamos compreender alguns outros aspectos. Nesta imagem, nós temos a comparação entre alguns tipos de lâmpadas. Em cima, as lâmpadas incandescentes, halógenas, fluorescentes e LEDs. E ao lado, algumas de suas características. A ideia aqui é nós compararmos a potência desses equipamentos e a sua relação com o tempo de vida útil desses equipamentos e o tempo em que eles são utilizados, ou melhor, a sua eficiência de fato. A partir dessa tabela, é possível perceber que, enquanto uma incandescente, para ter uma eficiência luminosa de 1.600, ela necessita 100 watts de potência. Agora, lá na outra ponta, para que a mesma lâmpada de LED faça o mesmo tipo de luminescência, eu tenho 20 watts somente. Perceba, 5 vezes menos potência, portanto 5 vezes menos consumo de energia elétrica. Logo, aquela característica, aquele tipo de lâmpada é mais eficiente para realizar a sua ação. Um outro aspecto importante para a gente pensar é que existem ações individuais e ações coletivas para se pensar o uso da energia elétrica de forma mais racional. É importante lembrar que essas ações individuais e coletivas são dotadas de contextos históricos e sociais. Afinal, são relações humanas. Entender como esses conceitos se relacionam com essas ações vai ser fundamental para a gente compreender as diversas contradições que perpassam o uso da energia elétrica. Aqui nós temos uma grande lista de alguns aspectos ou de algumas ações que podem ajudar ao uso racional de energia elétrica. Em síntese, por exemplo, num dia muito claro, evitar deixar lâmpadas acesas,
diminuir a quantidade e o tempo de uso de energia elétrica, pensar em equipamentos que sejam mais eficientes e etc. Aqui nós vamos fazer uma breve comparação, em especial do uso do chuveiro elétrico. Perceba, nós temos aqui uma tabela que tem as características técnicas de um modelo de chuveiro elétrico. Perceba que ele tem diferentes modos de funcionamento, que são medidos e indicados por esses círculos preenchidos. Veja só, quanto mais círculos, significa que a temperatura final vai ser maior. O que vai mudar em relação a um círculo para o outro é a quantidade de potência que é mobilizada. Quanto maior a temperatura, maior é a potência que está participando. Menor a temperatura, menor a potência envolvida nesse processo. Perceba na tabela para indicar para a gente. No modo verão, eu tenho uma potência de 2.540 watts. No modo inverno, indicado por 3 círculos escuros, eu tenho a potência de 6.000 watts. Percebe então que o modo inverno utiliza mais energia e, portanto, aquece mais a água de acordo com o contexto. Mas vamos pensar alguns outros determinantes. Por exemplo, as pessoas têm diferentes condições de trabalho e diferentes possibilidades. Nós vimos no slide anterior que para o chuveiro com 6.000 watts de potência, ligado 2 horas por dia durante o mês, tem um valor estimado aí na conta de energia elétrica de R$ 180. Se a fonte de renda ou o salário total de uma família é de R$ 10.000 e a de outra é um salário mínimo, esses R$ 180 têm impactos diferentes nessas famílias, não é verdade? Logo, utilizar a energia elétrica ou pensar em diminuir o seu consumo não parte necessariamente de uma iniciativa individual, mas de localizar aqueles sujeitos em suas condições de existência. Afinal, muitos lugares do país ainda não têm acesso à energia elétrica ou muito menos à possibilidade de uma água tratada ou até mesmo encanada. Um outro aspecto aqui é para a gente comparar como diferentes setores da sociedade estão relacionados com o consumo de energia elétrica. Essa tabela faz uma projeção ao futuro, pensando como podemos estar em 2030. Vamos comparar 2 grandes setores, o setor industrial e o setor residencial. O setor industrial, em 2005, ele tinha cerca de 175 terawatts de consumo de energia elétrica, enquanto o residencial, 83,2 consumos de terawatts de energia elétrica. Em 2030, olha só o valor do setor industrial, de 175 foi para mais de 500, enquanto o residencial de 83 para mais de 302. Perceba, mesmo que seja diferente esse consumo de energia elétrica, ele ainda é maior parte do setor industrial. Será então que somente as ações individuais são suficientes para pensarmos o uso racional de energia elétrica? Por fim, é importante vocês lembrarem que esses assuntos podem ajudar vocês a pensar em diversos aspectos de suas vidas. Afinal, todas as vidas importam. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado! E lembrem-se, essa aula vai estar disponível no portal NET Escola e no YouTube. Muito obrigado por sua participação. Até a próxima!